Olá, meu nome é Natália Barbosa de Paula. Eu sou aluna da disciplina de Desenvolvimento de Ferramentas Computacionais de Apoio à Tomada de Decisão do Programa de Mestrado do Instituto Militar de Engenharia, ministrada pelo professor Marcos dos Santos. E hoje, nesse trabalho, eu vou falar sobre o artigo Análise de Cenários Prospectivos, um estudo do mercado brasileiro de petróleo. Esse artigo ele foi publicado no SPOM 2019, que é o 19º Simpósio de Pesquisa Operacional e Logística da Marinha, pelos autores Camila Alves, pela UF, Danilo Colombo, pela UF, Pierre Morlin, também pela UF, professor Carlos Simões, pela UF, e o professor Marcos Santos, do IME. Nessa apresentação, o artigo ele foi estruturado em 7 tópicos, de forma que eu consiga falar um pouco de todos os principais assuntos do artigo. São eles a introdução, os cenários prospectivos, a metodologia utilizada, o setor brasileiro de petróleo, análise de dados, os resultados e a conclusão. Introdução. O setor brasileiro de petróleo ele existe há mais de 150 anos no mundo e é bastante dinâmico e enfrenta um mercado bastante agressivo no que tange às possibilidades de perdas e ganhos de investimentos. Há bastante energia concentrada em atividades de importação e exportação e preocupações constantes com a concorrência, produtos substitutos e investimentos altos em tecnologia. O presente artigo, ele busca fomentar uma análise dos cenários prospectivos e trazer um planejamento estratégico para a maior empresa nacional de petróleo, que é a Petrobras. Existem influências de fatores externos que podem alavancar ou baixar os preços dos produtos manufaturados de petróleo. E falar sobre esse mercado e indústria de petróleo, a gente sempre liga a riscos e incertezas, num estudo de variáveis endógenas e exógenas. Os cenários prospectivos. Os cenários prospectivos, eles fazem parte de um processo estratégico aplicado a diversos contextos, onde faz diversas análises das incertezas através de variáveis externas nos âmbitos econômicos, ambientais, sociais e governamentais, dentre outros, fazendo com que tomadores de decisão enxerguem um conjunto de possibilidades onde se pode delinear os objetivos futuros da organização. E dessa forma, a gente traça um planejamento estratégico a fim de minimizar os riscos. Segundo Godet, em 1993, existem 3 tipos de cenários. Tem o cenário desejável, que é aquele que se almeja, o cenário de referência, que é o benchmark do mercado, aquele que todo mundo quer ser, e o cenário contrastado, que é aquele oposto à possibilidade que você imagina. Então, são as possibilidades adversas que podem acontecer. Agora, vamos falar um pouco sobre a metodologia utilizada nesse estudo. A metodologia é baseada em um estudo de Gomes e Costa, em 2013, como base para a construção e análise dos cenários prospectivos, foi estruturada 7 etapas. A primeira é a visão geral do sistema ou negócio selecionado, onde determina as entradas, resultados, missão e visão de futuro quando aplicável. A segunda, mapeamento dos atores relevantes e suas respectivas influências. Identificação das variáveis, relacionando as internas, que são os pontos fortes e fracos, e as externas, que são as ameaças e as oportunidades, realizando uma análise SWOT. A avaliação de incertezas e respectivas causas, a seleção de variáveis relevantes, a elaboração de variáveis com análise histórica, definindo configurações e atribuindo suas respectivas probabilidades de ocorrências, a definição de indicadores-chave e análise das suas retrospectivas, e, por fim, a construção dos cenários, buscando o mais desejável possível, que são os mais pertinentes. Esse método ele foi usado em diversos outros estudos, não só na área do petróleo. Então, ele também foi utilizado na área da indústria de etanol, na indústria alimentícia, na construção civil, dentre outras. O setor brasileiro de petróleo. O setor brasileiro de petróleo ele é regido por certas ações prioritárias, que envolvem não apenas as empresas privadas, como importantes órgãos governamentais também. Então, existem ações como leilões, licitações, apoio a medidas legislativas, investimentos globais, desenvolvimento cinético industrial e tecnológico, entre outros. Nessa tabela,
nós podemos exemplificar os clusters e os principais atores envolvidos, quais são os órgãos envolvidos em cada tópico, que são eles: ambiente regulatório, campos maduros, cessão onerosa, conteúdo local, investimento da Petrobras, gestão de contratos de partilha, mercado de refino e previsibilidade de calendário de leilões. Esse estudo, ele destaca o acordo entre o governo federal e a Petrobras sobre a revisão da cessão onerosa, assinado em 2010, onde a Petrobras manifestou o interesse em exercer o direito de preferência em diversos blocos. Entretanto, existem outras empresas que são concorrentes. Análise de dados. Nesse estudo, nós temos uma quantidade numerosa de variáveis indicadores que foram representados através de uma matriz SWOT, onde temos os fatores internos, que são as forças e as fraquezas, e os fatores externos, que são as oportunidades e ameaças, onde cada variável dessa ela foi representada por uma letra para que nós consigamos fazer uma avaliação quantitativa numa matriz de impactos. Notem que na matriz de impacto apresentada, ela delimita as variáveis de A a T, conforme o slide anterior, representando cada tipo de variável. E de posse dos indicadores e os seus históricos, foi realizado um julgamento quantitativo dos impactos entre as variáveis entre si. Nessa matriz de impactos, cada variável apresenta na primeira coluna os impactos que causam nas demais, representados nas demais colunas, respectivamente, da variável A até a variável T. Os julgamentos foram realizados numa escala de 0,5 em 0,5, indo de 3 ao menos 3, representando o maior impacto negativo, o menos 3, e o 3 representando o maior impacto positivo. Nos resultados, o valor do impacto que uma variável causa na outra é o impacto total. Ele é representado pela soma algébrica entre os valores atribuídos a cada linha completa de cada variável. Já o valor do impacto que cada variável sofre das demais é representado pela palavra dependência e se dá pela soma algébrica da coluna correspondente dessa variável de referência. Bom, a partir então desses resultados algébricos obtidos, traça-se um gráfico de impacto por dependência. E nesse gráfico, o impacto ele aparece no eixo horizontal e a dependência no eixo vertical. Notem que nós podemos separar, como todos os gráficos lineares, em 4 quadrantes. Eu posso identificar agora as variáveis de maior importância e as de menos importância. No quadrante superior direito, representa as variáveis de maior relevância. Já o quadrante inferior direito e o quadrante superior esquerdo, eles apresentam uma relevância equivalente intermediária. Em contrapartida, o quadrante inferior esquerdo, ele apresenta menor relevância. Então, nesse caso específico aqui, ele vai ser excluído do planejamento de criação dos cenários prospectivos. Análise morfológica para a construção dos cenários. Foi desenvolvida pelo Fritz Zwick e aplicada a partir de 1942, a busca das configurações de maneira sistemática de todas as situações possíveis para um dado sistema, através da combinação de referentes parâmetros, feita nas seguintes etapas. Define-se o sistema de maneira mais precisa, analisa-se, descreve-se, identificam-se os parâmetros ou características básicas desse sistema, examina-se cada parâmetro e define-se que estados, situações independentes ele pode assumir, introduzem-se restrições para eliminar combinações inconsistentes e efetuam-se, enfim, combinações alternativas entre os dados, entre os estados de cada parâmetro, respeitando as restrições estabelecidas. Após a identificação das variáveis com maior peso, impacto vezes dependência, criam-se as configurações do cenário. E aqui nessa tabela são apresentadas algumas configurações que foram criadas através dos cálculos realizados. Variável, indicador e configurações das variáveis. Vai da letra A
até a letra T, todas elas. Após a análise das configurações, define-se a seguinte legenda. Então, nós vamos ter três tipos de cenários, que é o cenário desejado, chamado de ouro negro, representado pela cor verde na tabela. O cenário indesejável, que é chamado de ouro maldito, configurado aqui pela cor vermelha. E o cenário provável, que é designado como mal necessário, utilizando a cor amarela. Então, nessa tabela, a gente pode representar quais são os três possíveis cenários apresentados para a Petrobras nessa atual situação. Agora, por fim, a nossa conclusão. Sugere-se que a Petrobras invista na associação com outros grandes players da indústria, para reduzir a necessidade de investimentos, diluir riscos, fomentar a disciplina de capital, fazer parcerias com centros tecnológicos visando a inovação, realizar uma gestão de portfólio em linha com seu core, que é o pré-sal, buscar redução dos seus custos operacionais e administrativos, capitalizar os recursos descobertos no menor prazo possível, buscar investir em outras fontes em associação aos investimentos em seu core e elevar o seu rating. Pode-se dizer também que a análise de cenários, ela permite notar que as variáveis que afetam a indústria do petróleo são bastante sensíveis e é muito importante levar em consideração o aspecto tático, não apenas o estratégico, na estruturação de suas prospecções. Bom, é isso, pessoal. Eu queria agradecer a atenção. Um ótimo dia. Obrigada.